apresentar também. Meu nome é Karine, eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Eu cuido, né, dessa parte das ações sociais. Juntamente com o Fábio, queria agradecer o incentivo, a iniciativa das meninas, né, de fazer essa conversa. Eu acho que é importante tanto para os pais, quanto para os pediatras, quanto para nós, da urologia pediátrica e da cirurgia pediátrica. Então, eu queria agradecer a Samantha e a Gabi Mudri está por aí, que eu já vi o nome dela, por participarem com a gente. Essa aula vai ficar gravada e a gente vai exibir nos canais da CIP também. Bom, já me apresentei, né? Sou a Sofia, sou diretora de extensão da ABACIP e a gente resolveu fazer nesse mês um bate-papo do Outubrinho Rosa. E para abrir esse bate-papo tão importante, a gente vai começar com a doutora Samantha. Ela é graduada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fez residência em pediatria pelo Instituto da Criança da Universidade de São Paulo, nefrologia pediátrica, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e professora de pediatria da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigada, doutora, por estar aqui presente conosco. Bom, a Sofia já me apresentou, eu sou a Samantha. Eu gostaria muito de agradecer o convite, né, da CIP, das meninas, muito atenciosas, né, em tudo que a gente precisou ali no convite. Agradecer a Karine, a doutora Karine, que indicou meu nome. Inicialmente eu aceitei, não sabia que ia ser uma coisa tão grande, como a Karine colocou ali, que ia para a Abracip, que é do Brasil inteiro, mas vamos lá. Então, assim, ficou incumbido para mim falar sobre do Outubrinho Rosa, o foco em infecção urinária em meninas e adolescentes. A gente não tem um tempo muito extenso, então programei uma aula para tentar ser mais objetiva, e eu sei que tem alunos, creio, de todas as fases da medicina, então, desde o início até o final, né, do curso. Então, tentei montar uma aula que consiga contemplar todas as fases e espero que eu consiga corresponder às expectativas de vocês. Então, vamos lá. Então, a infecção urinária em meninas e adolescentes, né? Para iniciar, o que é a infecção do trato urinário? É a presença de um agente infeccioso, geralmente bactérias, no trato urinário, acompanhado de sintomas, tá? A gente vai abreviar como ITU, tá? Para quem não conhece o termo. Ela pode acometer somente o trato urinário baixo, então é a cistite, que é a da bexiga, ou o trato urinário superior, que aí afeta assim. E aí seria. Ah, eu estou tentando entrar no outro site. Seria o trato urinário alto, que é a pielonefrite. E uma coisa que eu tenho muita dúvida, assim, o pessoal fala muito, é a respeito da bacteriúria assintomática. O que seria a bacteriúria assintomática? É a presença de bactéria na urina de uma pessoa que não tem sinais ou sintomas de infecção urinária. Ela é muito comum na prática clínica, sua incidência vai aumentando conforme a faixa etária, é comum em mulheres adultas, em idosos. Então, é só para diferenciar que a bacteriúria assintomática também pode ocorrer na faixa etária pediátrica e ela não é uma infecção urinária, tá? E a infecção urinária, por ser uma causa comum de infecção da população geral, as mulheres são mais vulneráveis à infecção urinária pela própria anatomia, tá, feminina, que tem uma menor extensão da uretra em relação aos homens e a proximidade maior, a proximidade entre a vagina e o ânus, tá? Que é descrito que até 50 a 60% das mulheres terão no mínimo um episódio de infecção urinária durante a sua vida. E na população pediátrica não deixa de ser diferente. É uma infecção bacteriana muito prevalente, descrita como a segunda causa de infecção bacteriana na faixa etária pediátrica. Ela corresponde a cerca de 14% das procuras em um pronto-socorro infantil durante o ano. Então, 14% dos casos atendidos no pronto-socorro são por infecção urinária. Acomete principalmente meninas, como a gente viu, é mais frequente no sexo feminino, uma frequência de 8 meninas, em média, a cada 2 meninos.
E por que é um assunto tão importante? Além de ser muito prevalente, ela tem um alto risco de recorrência. O que quer dizer isso? Que uma vez que a criança teve uma infecção urinária, ela tem chance de ter um novo episódio após um ano. Metade das crianças que tiveram infecção podem ter um segundo episódio. E após 2 anos, esse número aumenta até 75% das crianças. Por isso a importância do assunto na faixa etária pediátrica. E quais são as causas mais comuns de infecção urinária? Então, isso vai depender muito da faixa etária para a gente guiar o nosso pensamento das principais causas de infecção nas crianças, tá? Então, quando é um lactente, eu tenho que pensar sempre nas malformações do trato geniturinário. Mas lembrando que o fato de eu ter uma malformação não exclui que eu possa ter outros fatores de risco que me favoreçam o desenvolvimento de infecção urinária. Dentre as malformações associadas a um risco mais alto de infecção urinária na infância, a gente tem o refluxo vesco-ureteral. Tá? É descrito que até 40%, 50% das crianças como um todo que apresentam um quadro de infecção urinária vão ter refluxo vesco-ureteral associado ao quadro de infecção. O que a gente sabe? Que a frequência de refluxo é maior quanto menor a criança que apresenta o quadro de infecção urinária. Temos relatos em alguns estudos que descrevem que até 70% das crianças menores de 1 ano de idade que apresentam infecção urinária têm refluxo vesco-ureteral associado ao quadro de infecção. Tá? E quais são essas crianças de risco? São as crianças que apresentam refluxo de alto grau ou bilateral. E o que é o refluxo vesco-ureteral? É o que eu estou falando para vocês. É a passagem, né, retrógrada da urina, da bexiga. Aparece aqui para vocês o meu mouse. Acho que não, né? Então, eu tenho o Tá retorno. aparecendo sim, doutora. Tá? Então, aqui, ó, é um trato urinário, um esquema de um trato urinário normal. Então, o que seria o refluxo vesco-ureteral? Eu tenho a passagem da urina aqui, a bexiga, os ureteres e os rins. Ele volta à urina, tá? E esse refluxo, ele pode ser unilateral ou bilateral. Nos casos de bilateral, um risco maior de recorrência. E de alto grau ou baixo grau, tá? Então, o refluxo, ele pode retornar à urina um pouquinho ou retornar até o sistema urinário superior. E aí a gente classifica o refluxo em graus, de acordo com suas características, de grau 1 a grau 5, tá? Então, o grau 1 e grau 2 são refluxos leves, que têm uma baixa chance de cicatriz renal por infecção urinária. Refluxos de grau 3 a 5 já são considerados refluxos de grau moderado a grave, que aumenta a minha chance de ter uma infecção urinária no trato urinário alto, uma pielonefrite, por exemplo, com risco de cicatriz renal. Tá? Isso maior quanto menor a criança. Então, no refluxo grau 1, apenas o nosso ureter está acometido, tá? Não chega até pelve renal. O refluxo grau 2, eu tenho um retorno mais extenso da urina, tá? Pode atingir a pelve renal, mas eu não tenho dilatação dos cálices renais. Já no grau 3, a gente, além de ter acometimento de ureter, de pelve renal, eles estão dilatados. O grau 4 tem o acometimento de pelve, de ureter, dos cálices também, tá? E eu já tenho essa dilatação, a gente vê que está mais dilatado, deformado. E o grau 5 é uma dilatação intensa do ureter, pelve, cálices renais, tá? Eu posso ter papilas ausentes, assim, as impressões papilares já estão ausentes, eu tenho acometimento importante de parênquima renal, tá? Então, por isso que a nossa importância de estar avaliando a nossa criança pequena, porque ela tem alta chance, quando tem infecção urinária, de ter um refluxo associado, e se esse refluxo for de alto grau, a chance de recorrência é alta, e a chance de cicatriz renal e no futuro até perda de função renal pode estar ocorrendo. Então, aqui é um exame de uretrocistografia, tá? Para mostrar para vocês que o refluxo pode ser bilateral, grau leve, ou pode ser
unilateral e de graus variados. Grau leve aqui nessa primeira imagem, tá? É bilateral, mais um de refluxo leve. E na segunda imagem eu já tenho um refluxo de alto grau, tá? Só para vocês terem uma imagem. Outra malformação, que também é relativamente frequente em crianças com infecção urinária, é a estenose de junção pielocalicial, a estenose de Jupe, tá? Entre as infecções urinárias, até 4% das crianças que apresentam infecção urinária podem ter um quadro de obstrução urinária, tá? Do trato urinário como malformação. Dessas obstruções, até 30% são decorrentes de estenose de Jupe. Então, das causas obstrutivas, a estenose de Jupe é a principal. E o que seria a estenose da Jupe? Então, aqui, voltando ao nosso desenho normal, os rins, ureteres, bexiga, uretra, eu tenho aqui estenose dessa junção pielocalicial. Então, eu não consigo drenar adequadamente a minha urina, tá? Então, o que eu vou ver no meu exame? Eu vou ver no exame de ultrassom, por exemplo, uma dilatação, uma hidronefrose pielocalicial. Aqui eu tenho uma dilatação, isso aqui é líquido, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre dos nossos pequenos lactentes que começam a ter infecção urinária, descartar fatores de risco como refluxo, estenose de Jupe e outras malformações, mas as duas principais são o refluxo e a estenose de Jupe. Já as crianças um pouquinho maiores, que têm já o controle esfincteriano, a gente precisa sempre lembrar da disfunção vesical intestinal. Lembrando, gente, que o fato de eu ter disfunção vesical intestinal, ter desfraldado, não necessariamente me exclui de ter um refluxo associado. E mesmo o refluxo pode ser secundário à minha disfunção vesical e intestinal. E o que é essa tal disfunção vesical intestinal? É a associação de problemas funcionais, urinários e intestinais. Geralmente são crianças constipadas, tá? E aí são aquelas crianças que começam muitas vezes a ter infecção urinária depois do desfraude. E aí, quando a gente vai fazer a nossa anamnese, a gente precisa sempre estar perguntando como que é o hábito miccional dessa criança, como que é o hábito intestinal dessa criança, não só perguntar, e o xixi está normal? E o cocô é normal? A mãe muitas vezes vai falar, tudo bem, mas ela não repara a frequência urinária. Ela vai muitas vezes começar a reparar depois que a gente começa a indagar as perguntas. Qual que é a frequência urinária que seu filho vai? Tem muitas crianças que acordam, fazem xixi às 6 da manhã e depois vão fazer 1 da tarde, meio-dia, né? Ou não, criança que tem que estar indo no banheiro a cada 30, 40 minutos, né? Então, a gente tem que perguntar da nossa frequência urinária, tá? A literatura coloca que a frequência adequada, uma boa frequência urinária é em média de 4 a 7, 8 micções ao dia, tá? Se essa criança tem urgência, ela precisa ir rápido ao banheiro, se ela posterga a micção, então ela fica segurando, ela faz manobras de contenção, como que a gente vai perguntar para a mãe? Mãe, essa criança, ela fica segurando a genitália, ela cruza as perninhas, elas abaixam, ficam de cócoras, saltitam, são todas medidas para conter a urina, que as crianças tentam utilizar para segurar um pouquinho mais esse xixi ali, tá? Vamos perguntar também se ela perde urina na roupa, ela tem incontinência, a roupinha fica molhada. As meninas, como nossa aula é sobre outubrinho rosa, muitas vezes elas têm eritema vulvar, às vezes as vulvaginites refratárias, tá? Então, são crianças que têm uma probabilidade alta de ter disfunção vesical e intestinal, manipulam genitais e muitas vezes os pais confundem com masturbação, aquela faixa etária que manipula os genitais, às vezes por conhecimento, mas a gente vai estar pesquisando também os outros sinais, sintomas urinários, para ver se essa manipulação não é decorrente de uma manobra para conter a urina, tá? Às vezes ela se queixa de dor genital, dor abdominal, na hora de realizar a micção. Algumas vezes a gente pode encontrar hematúria microscópica no exame de urina, então sangramento microscópico no exame de urina. Perguntar se essa criança perde urina à noite, né? A enurese noturna, que a Karine vai falar amanhã. E como que é esse jato urinário? Essa criança tem um jato contínuo, é forte, ela vai gotejando, ela consegue iniciar corretamente a micção. São crianças que já estão desfraldadas, então elas
falam, elas conseguem falar para a gente. Às vezes eles vêm e falam: ah, eu acho que eu não faço todo o xixi. Então, uma sensação de esvaziamento vesical incompleto. Ela fala que segura, às vezes o xixi segura as fezes, às vezes elas também não querem ir. Então, é muito associada à constipação funcional, por isso disfunção vesical e intestinal. Tá? E aí, muitas vezes, as crianças, elas vão já sozinhas nessa idade. Então, você tem que perguntar para a criança, tá? Porque 5, 6 anos, as mães muitas vezes estão trabalhando, não sabem, elas vão começar a prestar atenção depois da nossa anamnese, do nosso interrogatório. E aí ela vai reparar que, realmente, doutora, que isso é relativamente frequente. Eu notei que quase não vai no banheiro, fica a manhã inteira e não vai no banheiro, ou passa 5 dias sem evacuar, 6 dias sem evacuar. Então, quando a gente começa a perguntar, os pais, as crianças, as meninas vão começar a prestar atenção e elas vão começar a relatar isso para vocês. Talvez não no primeiro momento, mas no segundo momento de retorno, elas já vão ter mais informações para direcionar também a conduta de vocês, tá? E como que eu vou investigar a constipação? Não só perguntar, faz cocô? É normal? Às vezes a criança é constipada, a mãe é constipada, e aquele cocô a cada 3, 4 dias, com dificuldade para evacuar, é normal para essa família. Então, eu vou lançar mão de quê? Escalas e critérios, tá? Então, eu tenho a escala de Bristol e o critérios de Roma para estar classificando essa constipação. A criança pode ter encoprese, ela perde fezes na roupinha, mas isso porque ela é muitas vezes constipada e tem um bolo fecal que está obstruindo a saída das fezes. E como que eu vou ver as fezes? Eu posso estar mostrando a escalinha de fezes, a escalinha de Bristol para as crianças e elas vão tá falando para a gente qual que é o tipo de fezes. Então, a gente tem desde o tipo 1 ao tipo 7, tá? O mais adequado para a gente, para todos nós, seria o tipo 4, 3 também, daria, que é aquelas fezes de aspecto liso, amolecido. Então, perguntar se lembra uma salsicha, por exemplo, porque aí a criança é, conhece a salsicha e às vezes começa a associar também a salsicha com cocô, quem sabe diminui o consumo do embutido, excesso, porque a gente tem muitas crianças que comem muita salsicha hoje em dia. Então, a gente tentar sempre fazer que essa criança tenha uma escala de fezes do tipo 4, que ela consiga evacuar sem dificuldade. E aí eu uso o meu critério de Roma para fazer o diagnóstico da constipação, que eu vou precisar pelo menos 2 critérios uma vez por semana, pelo menos um mês de duração. Então, eu vou perguntar quantas vezes você evacua por semana? Faz esforço para evacuar? Não faz esforço? As fezes são grandes, entopem o vaso sanitário? Eles acham às vezes engraçado isso. E às vezes eles começam a falar: não, doutora, como que a senhora sabe? Entope? Nossa, é aquele auê para desentupir o vaso. Né? É, tem dor para evacuar, às vezes nosso exame físico, a gente vai sentir a presença de fezes, tanto no abdômen ou numa palpação retal, a gente pode sentir as fezes nessa criança. E nas adolescentes, tá? A gente vai chegar na faixa etária, uma criança, uma adolescente, nunca teve um episódio de infecção de urina, começa a ter infecção urinária, tá? A gente vai ter que perguntar sobre sexarca, sobre atividade sexual. Mas são crianças. Precisa mesmo perguntar? Precisamos perguntar. Além disso, também pesquisar a disfunção vesical e intestinal, porque uma coisa não exclui a outra. E por que que a gente tem que perguntar? A gente tem alguns estudos, tá? Isso aqui são estudos do Brasil, mas no mundo também tem outros estudos. A gente tem um estudo de 2013, o estudo Érica, que avaliou quase 75 mil adolescentes a partir de 12 anos de idade. E o que que esse estudo mostrou para a gente? Que quase 30% dos adolescentes, ó, gente, acima de 12 anos de idade, esse estudo pegou, já tinham iniciado a vida sexual. Quase 30% das nossas crianças, para mim, criança, 12 anos, e adolescentes tinham iniciação sexual, tá? Quando essa criança, esse adolescente já tinha 17 anos, mais da metade já tinha iniciado atividade sexual. A prevalência foi um pouquinho maior no sexo masculino, 33%, em relação ao sexo feminino, de 22%. Isso foi um estudo de 2013 para 2014, com adolescentes brasileiros, quase 75 mil adolescentes. Em 2019, teve uma outra pesquisa
dos dados de saúde do escolar. E o que que foi visto? Isso no Brasil também. A idade média de iniciação sexual foi de 13,7 anos, é muito novo. Então, a gente tem que questionar as nossas adolescentes. Com jeitinho, sim, com jeitinho, né? Os meninos iniciam um pouco antes das meninas, uma média de 13 anos contra 14 anos para as meninas, tá? E o que que foi observado nessa pesquisa de 2019? Que acontece mais frequente, uma prevalência maior nos meninos, entre 16 e 17 anos de idade, mas lembrar que a média de idade é de 13 a 14, tá? Crianças, adolescentes de escolas públicas iniciam mais cedo, uma prevalência maior do que de escolas privadas, e da região norte e nordeste do Brasil. Então, a gente já tem um pouquinho de pistas do panorama das crianças e adolescentes que têm um risco de iniciação de atividade sexual mais precoce. Associado a esses fatores epidemiológicos, foi visto o quê? Que adolescentes que faziam uso de álcool, cigarro, drogas ilícitas ou que foram vítimas de violência sexual também tinha uma prevalência de uma idade menor de iniciação sexual do que os adolescentes que não utilizavam álcool, cigarro, drogas ou que não foram vítimas de violência sexual. E até um gancho para a próxima aula da Gabriela. E esse ano, em 2025, uma nota técnica do Ministério da Saúde colocou, né, que 11% dos partos de 2023 ocorreram em meninas de 15 a 19 anos de idade, tá? Correspondeu a quase 300 mil partos nessa faixa etária. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar na nossa faixa etária de adolescentes que começam a ter infecção urinária, porque a gente viu que o sexo feminino é um fator de risco, iniciação sexual é um fator de risco para a infecção urinária no sexo feminino. Antigamente até se descrevia a tal da cistite da lua de mel, porque as meninas, as mulheres tinham a primeira relação geralmente na lua de mel. E aí acontecia a primeira infecção urinária. Então tem um termo dos livros mais antigos da cistite da lua de mel. E quase 14 mil partos de 2023 foram em crianças, meninas, de 10 a 14 anos de idade. Então, a gente tem que ficar atento nisso, tá? Lembrar disso. E lembrar disso também que o artigo 203 do nosso Código Penal coloca que o estupro, né, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, é crime, tá? E o estupro de vulnerável ocorre em menores de 14 anos, mesmo que tenha consenso da criança, né? Então, a gente tem que lembrar que é um estupro de vulnerável, tá? Sujeito a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Bom, então a gente tem que estar lembrando disso nas nossas adolescentes e estar dando os devidos encaminhamentos, caso isso ocorra, tanto de orientação para a saúde, proteção de gestação, proteção de infecções sexualmente transmissíveis, estar encaminhando para ginecologia, para estar fazendo toda a prevenção, né, dessas crianças e adolescentes. E qual seria a fisiopatologia? Por que que é comum? A infecção urinária, ela ocorre basicamente por ascensão bacteriana, tá? A gente tem a colonização uretral e a perianal e periuretral. Então, eu tenho a ascensão bacteriana que pode atingir a minha bexiga, dando a cistite, ou o trato urinário alto, ocorrendo a pielonefrite, tá? Fatores anatômicos, como a presença de refluxo vasoreteral, uma obstrução, como, por exemplo, uma estenose de Jupe, a disfunção miccional, né, aquela criança que posterga a micção, por exemplo, tem um risco aumentado, né, dessa ascensão bacteriana, da recorrência da infecção urinária e de dano renal no futuro. Dentre as bactérias mais comuns, o grande destaque é para a Escherichia coli. Mais de 80% dos casos comunitários são devidos a Escherichia coli. Mas outros gram-negativos, outras bactérias também podem acometer o trato urinário, como a Klebsiella, por exemplo, Proteus, Enterococos. E lembrar que nas meninas, adolescentes sexualmente ativas, a gente também
pode encontrar infecção urinária por Staphylococcus saprophyticus. E qual que é o quadro clínico da infecção urinária? Depende da minha faixa etária, tá? Criança pequena, lactente, criança que ainda usa fralda, um quadro é muito inespecífico, é mais difícil da gente ter o diagnóstico por dor para urinar, que a criança não fala, a mãe às vezes não vai perceber. Então a gente tem que estar atento e lembrar que pode ser uma infecção urinária. Muitas vezes esses lactentes jovens podem se apresentar no pronto-socorro com quadro de septicemia, tá? Porque eles têm não só ascensão bacteriana, eles são imunossuprimidos, eles podem ter a disseminação hematogênica, não só a ascensão bacteriana do trato urinário. Então, eles vão se manifestar, às vezes, com febre, vômito, diarreia, letargia, irritabilidade, às vezes é confundido até com meningite. Quem já está um pouquinho mais avançado no curso, vê que lactente jovem febril, a gente tem que fazer vários exames para achar o foco de febre, porque é uma população de risco que pode evoluir rapidamente para um quadro de septicemia, tá? Entre 2 meses e 2 anos, os sintomas também ainda são inespecíficos, mas às vezes a mãe já começa a notar uma alteração um pouquinho do padrão urinário, às vezes a criança já está começando a dar sinais de prontidão para desfraude, então começa a se incomodar, dá sinais de que está incomodada, que sente dor, um desconforto ao urinar, tá? E pode às vezes se manifestar só, gente, com baixo ganho ponderal, ponderostatural. Então, baixo ganho de peso vocês vão ver nos protocolos, numa investigação numa unidade básica de saúde, uma criança que não está ganhando peso, faz parte a gente também pesquisar a infecção urinária. E as crianças maiores, adolescentes, adultos, que já têm o controle esfinteriano, se torna mais fácil esse diagnóstico pelo quadro clínico, né? Então, a criança, adolescente vai queixar de disúria, polaciúria, pode ter enurese, incontinência. Se for um quadro de pielonefrite, uma infecção urinária alta, além desse quadro de disúria, polaciúria, você pode notar que a nossa adolescente pode apresentar febre, prostração, anorexia, queda de estado geral, dor nos flancos. E como que eu vou fazer o diagnóstico? Eu tenho o meu quadro clínico e o meu diagnóstico, meu padrão ouro é a urocultura. Lembrando que sempre que vocês pedirem qualquer exame de cultura, peçam o antibiograma. Por quê? Vocês não vão dar um tiro no escuro caso a gente inicie um antibiótico, porque o nosso tratamento inicial vai ser empírico, tá? Eu vou estar coletando a minha cultura e eu não vou esperar 48, 72 horas para iniciar o tratamento, principalmente se for um lactente, que eu sei que tem chance de evoluir para uma septicemia. Mas, com o meu antibiograma, depois que sair o meu exame de urina, de cultura, eu vejo se aquela bactéria era sensível ao antibiótico que eu estou utilizando. Caso não seja sensível, eu tenho um guia para me nortear a minha troca de antibiótico, por exemplo. E como eu coleto esse exame de urina? Crianças com controle esfincteriano, coleta de jato médio, tá? Então, eu vou considerar acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, de uma única bactéria. Alguns protocolos, guidelines, colocam que entre 50 a 100 mil unidades formadoras de colônia, se eu tenho quadro clínico sugestivo, tá? Crianças pequenas, lactentes, que eu não posso esperar, eu vou fazer coleta invasiva com cateterismo vesical, a sondagem, ou a punção suprapúbica, tá? Na sondagem, 10 mil unidades formadoras de colônia, diminui muito o risco de contaminação em relação ao jato médio, e na punção suprapúbica, qualquer crescimento de bactéria, eu vou mostrar para vocês, tá? O que é a punção suprapúbica, mas é um método invasivo, eu vou enfiar uma agulha na bexiga da criança e aspirar a urina, então é pouco utilizado na prática diária, que tem que ser feito pelo médico, tá? Saco coletor tem alta chance de contaminação, tá? Então, a gente não considera confiável para diagnóstico de certeza. Tem um valor preditivo negativo muito bom. E aqui a imagem de saquinho coletor, para quem nunca viu, né? Então, eu tenho um adesivozinho aqui, adesivo, e eu vou estar colocando na região genital da criança. Então, o saquinho masculino, que é redondinho, eu coloco aqui o saquinho no menino. Sempre fazer asepsia, tá? O ideal é que essa asepsia seja feita a cada 20 minutos, 30 no máximo,
o risco de contaminação é grande, principalmente nas meninas. Então, aqui o saquinho das meninas, ele é mais elíptico. Eu vou colocar nos lábios da menininha. E muitas vezes o que que acontece? A criança faz xixi, demora para fazer xixi, cai fora do saquinho, ou faz cocô, e principalmente nas menininhas, acaba contaminando. Então, toda troca de saquinho tem que fazer asepsia, e por isso a minha contaminação é muito grande. Quando que o saquinho é válido? Quando ele é negativo, tá? Então, o valor preditivo negativo é excelente, ele me descarta infecção urinária. E aqui a punção suprapúbica. Então, eu vou fazer a asepsia da região, né? Gastro aqui, onde fica a nossa bexiga. Essa criança tem que estar com a bexiga cheia, então vou antes ver quando é que ela fez xixi, eu posso deixar um saquinho coletor para ver se ela não fez o xixi, para ter certeza que a bexiguinha está cheia. Eu vou com uma agulha a 90 graus e vou aspirar a urina. Isso aqui é invasivo, é seguro? É um método seguro, mas demanda tempo, demanda treinamento, né? Tem que ser feito pelo médico. Então, o que que acabamos lançando mão das crianças pequenas que precisam ter logo esse diagnóstico de infecção urinária para eu iniciar logo esse antibiótico? O cateterismo vesical, uma passagem de sonda, né? Um cateterismo com toda a asepsia, tudo certinho. Por quê? Pode ser feito pela enfermagem, né? Mais pessoas estão aptas a realizar o cateterismo, é menos invasivo. Então, a gente acaba utilizando o cateterismo na prática diária para descartar o diagnóstico de infecção urinária em lactente jovem. E qual seria o tratamento? O antibiótico. A gente pode iniciar imediatamente após a coleta da nossa cultura, tá? Não existe antibiótico padrão ouro. Eu vou estar vendo, eu sei que o mais comum é Escherichia coli, mas é importante eu conhecer também a flora bacteriana do local que eu estou trabalhando, da resistência bacteriana que eu tenho na minha unidade de saúde, na minha comunidade, tá? Tentar sempre por antibióticos que tenham um espectro adequado, com boa penetração renal e que interfiram um pouco na flora intestinal, para a gente selecionar cada vez menos bactérias, tá? Esse tratamento, como que eu vou fazer? Eu tenho que internar minha criança? Eu não preciso internar? Vai depender muito. Vai depender da idade da criança. Uma criança pequena, um lactente, eu sei que a chance dele evoluir com uma septicemia é maior, então eu vou iniciar o tratamento internado, o tratamento hospitalar, vou optar pela via parenteral, a via endovenosa. Ah, é uma infecção grave, eu também vou internar essa criança. Ah, é uma infecção urinária baixa, é uma cistite, uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, não está febril, não está vomitando, não tem prostração, eu posso fazer o tratamento ambulatorial com antibiótico oral, tá? Em adultos, mulheres principalmente, né? A gente tem esquemas curtos de tratamento, temos até medicamento de dose única. Na faixa etária pediátrica, a gente não utiliza tratamento curto, tá? Os nossos protocolos são de 7 a 14 dias de tratamento. Não necessariamente eu internei a criança, eu preciso fazer 14 dias de tratamento com essa criança internada. Eu iniciei o antibiótico via endovenosa parenteral, ela evoluiu bem, vem já nesses primeiros 72 horas, já tem o meu resultado da cultura, eu vi que a criança está evoluindo bem, meu antibiótico está pegando essa bactéria, eu posso terminar o meu tratamento, me guio pelo meu antibiograma, passo para um antibiótico oral e posso terminar o meu tratamento via ambulatorial. Tá? E quais são as opções de antibiótico na nossa faixa etária pediátrica? Então, a gente tem desde a sulfametoxazol trimmetoprim, que ficou vários anos em desuso, porque era muito utilizada, uns cerca de 30 anos por ali, e a gente teve muita resistência bacteriana. Agora a gente está retornando o uso, porque a gente já não está tendo as bactérias mais resistentes. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no uso indiscriminado do antibiótico, para não criar seleção bacteriana. Nitrofurantoína, amoxicilina clavulanato, cefalexina, cefuroxime, cefaclor são exemplos de antibióticos que podem ser utilizados na faixa etária pediátrica como opção para tratamento oral. Lembrando que a sulfatrimetropina e a nitrofurantoína não devem ser utilizados em bebês pequenos, tá? Abaixo de 2, alguns lugares até 3 meses, evitam, pelo risco de icterícia,
Não podem ser utilizados também em crianças com deficiência de G6PD, enzima. Então, a criança pode evoluir com icterícia, tá? Acometimento hepático. Ah, minha criança está grave, é uma criança com uma pielonefrite, ela está vomitando, não aceita antibiótico oral, é um bebê. O que que eu vou fazer? Tratamento parenteral, né? Para internar essa criança. E aí tem desde as cefalosporinas de primeira geração, terceira geração, né? Aminoglicosídeos, e nos casos mais resistentes, às vezes bactérias hospitalares, eu vou lançando mão cada vez de antibióticos mais fortes, podendo até utilizar piperacilina, tazobactam, por exemplo, tá? Lembrar sempre que os aminoglicosídeos, gentamicina, amicacina, eles são nefrotóxicos, tá? Então não são a nossa primeira escolha de rotina hoje em dia, exceto no período neonatal, que a gente usa aminoglicosídeo, né, pelo risco de infecção, mas sempre prestar atenção com a nefrotoxicidade, se já tem acometimento de função renal, corrigir a dose para função renal. E a bacteriúria sintomática? Vocês lembram que a gente falou que é a presença de bactéria na urina, mas sem sintomas. Não trata, tá, gente? Às vezes a gente tem vontade de tratar, tem bacteriúria sintomática, não tem sintoma nenhum, coletou um exame de urina, às vezes coletou só por coletar, e aí você vai entrar com antibiótico. Os estudos falam para não estar tratando. Por quê? Não reduz a frequência de infecção urinária, tá, gente? A pessoa que está com bacteriúria sintomática, ela não está com infecção. Se eu comparar uma pessoa que tem bacteriúria sintomática, que eu trato para tentar esterilizar esse trato urinário, e a outra que tem bacteriúria sintomática, que eu não tratei, ao longo dos anos, eu não reduzi. Aquela que eu tratei não tem menos infecção urinária do que aquela que eu tratei, tá? Então, não justifica em caso de, vai reduzir infecção urinária. A evolução da bacteriúria sintomática é benigna, dificilmente vai dar dano renal, então, mais um motivo para a gente não ficar lançando mão de antibiótico, além do risco de seleção bacteriana. Quando que eu vou tratar? Casos selecionados. Gestantes, a gente sempre trata. Por quê? Porque eu tenho risco de parto prematuro, né? Esse risco para o nosso feto, risco para a gestante. Se é um paciente que vai ser submetido a procedimento urinário, que tem risco de sangramento vesical, então eu vou estar tratando esse paciente, tá? Para não gerar uma infecção urinária. Transplante renal recente, isso que eles colocam, até 2, 3 meses pós-transplante, para reduzir a chance de infecção e uma rejeição do nosso transplante. Mas alguns serviços nem sempre tratam uma bacteriúria sintomática em transplante renal também, tá? Mas ainda está aqui como um caso selecionado que a gente pode estar tratando. E a gente viu que nossos lactentes, por exemplo, têm chances de malformação. Então, a gente precisa investigar esse trato urinário desse lactente. E quando que eu vou investigar? Eu tenho que primeiro ter um episódio bem documentado de infecção urinária. Não tratar qualquer exame de urina e sair pedindo exames invasivos, como, por exemplo, uma uretrocistografia miccional, né? Então, confirmei, a minha criança teve infecção urinária. Eu vou investigar essa criança. Por quê? Eu quero ver se ela tem malformação que vai predispô-la a novas infecções no futuro, se essa infecção deixou algum grau de lesão renal, para melhorar o prognóstico renal e desse meu paciente no futuro, na idade adulta ou no adulto jovem. Quais são os exames mais frequentes que a gente utiliza? São ultrassonografia, cintilografia renal com DMSA para ver a função e a uretrocistografia miccional, tá? Mas a gente vai estar selecionando os nossos pacientes. Então, a ultrassonografia é um exame fácil, de baixo custo, não envolve radiação, mas ele é técnico dependente. Então, a gente vai pedir a ultrassonografia sempre para um serviço de confiança, tá? Alguns protocolos europeus, por exemplo, não fazem ultrassom em todas as crianças que tiveram infecção urinária, tá? Eles têm um sistema de pré-natal, que eles veem, confiam no pré-natal, sabe que a gestante fez pré-natal, no ultrassom do pré-natal não tinha malformação, não tinha sinal de hidronefrose, por exemplo. Então, eles se reservam a ultrassom o quê? Para crianças, por exemplo, menores de 2 anos de idade que tiveram o primeiro episódio febril. Mas foi um episódio afebril, sintomático, sugestivo de infecção urinária baixa. Nem todos os serviços fora do Brasil fazem ultrassom de rotina.
tá? Um episódio febril a gente faz, menor de 2 aninhos de idade, todas as crianças. Eu tenho suspeita de obstrução, essa criança já vem com um histórico de que na gestação tinha uma dilatação do sistema urinário e se perdeu no caminho, não foi encaminhada, a gente vai estar fazendo. É um segundo, terceiro episódio de infecção, é uma infecção urinária de recorrência, tenho suspeita de disfunção vesical, intestinal, eu vou estar sempre investigando. Na nossa prática, aqui no Brasil, como a gente tem falha no nosso sistema, às vezes de acompanhamento da criança, às vezes ela teve infecção urinária, não foi documentado, ou tinha alteração no ultrassom da gestação, a gente não sabe. É um exame barato, é um exame que não envolve radiação, não invasivo. A gente pede para todas as crianças que tiveram o primeiro episódio de infecção urinária documentado, real, tá? Porque vulvovaginite também pode dar disúria, polaciúria. Então, a gente também, no nosso exame físico, sempre vai estar examinando a nossa criança que vem com quadro clínico de disúria, polaciúria, sem febre, estado geral bom, que às vezes é uma vulvovaginite, e às vezes a gente trata como infecção urinária, nem coleta exame, isso infelizmente acontece. Hoje eu atendi uma menina que tinha disúria, polaciúria, e foi tratada como infecção urinária, porque a doía não foi coletado nem o parcial de urina, tá, gente? Não comentei do parcial de urina. O parcial de urina nos dá pistas, que é o EQU, né? Se tem ou não infecção, vai mostrar se tem nitrito positivo, flora bacteriana, né? A coloração de grã, mais o padrão ouro é a cultura, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês uma ultrassonografia renal normal e uma ultrassonografia, que a gente viu aqui, provavelmente uma estenose de Jupe, né? A hidronefrose. Então, o primeiro exame confirmada a infecção urinária de investigação é a ultrassonografia. De acordo com a minha ultrassonografia, eu vou seguir a minha investigação, dependendo da minha faixa etária e do meu achado ultrassonográfico. O que os nossos protocolos colocam? O segundo exame que pode ser solicitado é a cintilografia renal estática com DMSA, que é um marcador, né, de medicina nuclear, o ácido succínico. Ele vai avaliar a função renal e a cicatriz renal, tá? Então, aqui eu tenho uma cintilografia normal, para vocês verem. Eu tenho o rim esquerdo, o rim direito, eu vejo várias imagens. Visão anterior, visão posterior, póstero anterior, né, antero-posterior, e eu consigo visualizar os dois rins, as bordas bonitinhas, e aqui eu tenho uma cintilografia alterada, tá? Então, eu tenho já sinais de hipocaptação, sinal de cicatriz renal, aqui provavelmente uma dilataçãozinha, tá? Então, tem uma cicatriz renal, tem uma alteração no meu DMSA, eu tenho que pesquisar presença de refluxo. Então, meu outro exame seria uma uretrocistografia miccional ou uma cisturetrografia miccional de contraste, mesma coisa, tá? Não são de rotina após o primeiro episódio não complicado de infecção urinária. A gente vai guardar. Por quê? Porque é um exame invasivo. Passa uma sonda, se quem não conhece o exame, a gente passa uma sonda, injeta contraste na criança e faz radiografias, tá? E aí aqui eu vou ver uma uretrocistografia. Então, aqui tem a minha bexiga, eu vejo a uretra dessa criança. Uma uretrocistografia sem refluxo, né? Não está voltando urina aqui. E aqui uma uretrocistografia com refluxo de alto grau bilateralmente, tá? Então, são exames que a gente vai estar solicitando de acordo com cada caso. Então, vou ver minha criança, vou ver que se foi um quadro complicado, se não foi um quadro complicado, vou pedir minha ultrassonografia. É uma criança pequena, a gente sabe que a chance de ter malformação é maior. A chance de ter uma cicatriz é maior. Então, menor de 2 aninhos, posso pedir a minha cintilografia renal. E se tem alteração, eu parto para uma uretrocistografia para ver se tem refluxo. Por quê? Se a minha cintilografia mostra cicatriz, se ela tiver refluxo, geralmente é o quê? Vai ser um refluxo de alto grau, né? E aí a minha chance de recorrência é maior. Então, eu vou estar acompanhando essa criança. Crianças com infecção urinária recorrentes, que já têm controle esficteriano, lembrar sempre da disfunção miccional, perguntar da constipação, como que é o hábito miccional, como que é o hábito de vida, toma água, não toma água, come fibra, não come fibra. E dependendo do caso, talvez eu tenha que fazer avaliação urológica com estudo urodinâmico, urofluxometria. Mas aí a gente vai estar selecionando os nossos pacientes.
O que que é uma infecção urinária recorrente, né? Que a gente está falando tanto. São 2 ou mais episódios em 6 meses ou 3 episódios em um ano, tá? Crianças que têm infecção de recorrência, a gente vai estar sempre procurando fatores de risco, que são malformações, disfunção vesical intestinal, constipação, né? E profilaxia antibiótica. O que é a profilaxia? É uma dose baixa de antibiótico, que não é a dose de tratamento, que a gente utiliza para prevenir novos episódios de infecção, tá? O uso contínuo da profilaxia é bastante controverso, reservado para casos selecionados. Então, não é toda criança que teve infecção de urina que eu vou usar a profilaxia para não ter mais infecção, mesmo sabendo que a recorrência é alta. Então, vou individualizar meu paciente, vou avaliar o risco-benefício. Por quê? Porque além eu tenho um risco de estar fazendo seleção, né, de bactérias com a profilaxia contínua. Então, eu vou usar quando essa profilaxia? Nos meus pacientes de alto risco para recorrência. Então, aqueles pacientes que eu sei que tem um refluxo, aquele paciente que tem uma estenose de Jupe, por exemplo, uma criança que tem disfunção vesical intestinal, eu estou fazendo todas as medidas de correção e mesmo assim ela está mantendo infecção de recorrência, eu estou tendo falha nesse meu tratamento clínico, até eu corrigir toda aquela constipação, toda aquela disfunção vesical, ou corrigir o refluxo, ou melhorar do refluxo, da disfunção, eu posso mantê-la com profilático para prevenir as infecções. E quais são as medidas preventivas que eu posso estar utilizando para que essa criança reduza a chance de infecção urinária? Uma boa hidratação. Então, orientar essa criança a beber água, tá? De 30 a 50 ml por quilo. Uma dica, olhe a cor do xixi. Fala para as crianças que já sabem ver a cor. Xixi amarelinho claro, ela está hidratada. Se o xixi está concentrado, aquele amarelo escuro, ou vai poucas vezes, ela está faltando água. A gente não precisa ter sede para beber água. A sede, na verdade, é o nosso primeiro sinal de desidratação, tá? O meu intestino tem que funcionar. Então, essa criança tem que tomar água e ela tem que ter fibra na alimentação. Então, comer fruta, legumes, verduras. Hoje a gente tem uma dieta, na maioria das vezes, muito pobre nisso, na nossa faixa etária pediátrica, até entre os adultos, né? Então, muitas vezes são crianças que comem só embutidos, industrializados. Então, está fazendo toda essa correção de estilo de vida. Micção regular. Geralmente a gente recomenda que essa criança vá a cada 3 horas ao banheiro. Não fique segurando o xixi. Ah, estou brincando, por exemplo, ou ela fica postergando essa micção. Então, vamos criar o hábito de fazer xixi, né? Quando deu vontade, relaxar para fazer esse xixi, estipular o horário para evacuar, não segurar a vontade de evacuar, porque às vezes isso é muito mais comum, né, nas mulheres e nas meninas. Ah, viaja, está fora de casa, fica às vezes. A gente hoje atendeu no ambulatório uma menina que ficou 10 dias sem evacuar. Ela viajou, ficou 10 dias sem evacuar, tá? Então, a gente estipular horário, geralmente após uma refeição. Por que após a refeição? Porque a gente tem o reflexo gastrocólico, facilita, né, para essas crianças. E lembrar sempre a posição adequada no vaso sanitário, tá? O que que seria? Como que eu vou estar pondo essa posição adequada, né? Ó, essa primeira figura está incorreta. A criança não tem apoio no pé, por exemplo, ela está em ângulo reto, isso dificulta a eliminação das fezes. Então, o que que eu quero? Essa criança com o pezinho apoiado, tá? Para poder ela estar segura, ela conseguir se posicionar numa posição, numa angulação correta, inclinar para frente, né? Que eu mantenha essa angulação correta, porque vai facilitar a minha evacuação. Relaxar, né? E por que que funciona? Ela alinha o reto, tá? Essa posição, né? Com os pés, ela vai estar alinhando reto para a saída das fezes, tá? Então, é um caminho mais fácil para as fezes saírem. Eu consigo relaxar minha musculatura pubo-retal. Tudo isso facilita a minha evacuação, né? Além de aumentar a minha pressão abdominal. Cuidar da higiene, né? As meninas, às vezes, vão no banheiro, elas pegam, às vezes, fazem cocô, o xixi, vão limpar tudo junto. Então, uma higiene perineal adequada, limpar primeiro a frente, depois ir para trás, orientar as mães, as crianças de uso de fralda, troca regular das fraldas, limpar o períneo. Quando essa criança evacuou, bebê pequeno, às vezes faz aquelas fezes pastosas, grudentas, lavar, né? Deixar bem limpinha a região perineal. As meninas, adolescentes, as maiores que já têm atividade sexual também,
evitar duchas, né, vaporizações agressivas na região genital, calcinha, prestar atenção na calcinha, nas roupas das crianças, nas roupas das meninas, das mulheres, evitar o tecido sintético, preferência para algodão, porque a gente consegue fazer que essa região transpire, né? O tecido sintético abafa, então favorece a proliferação bacteriana. Crianças constipadas, se eu não estou conseguindo corrigir só com hábitos, estilos de vida adequado, hidratação, dieta, porque muitas vezes elas são já constipadas crônicas. Eu não vou conseguir só com essa dieta. Às vezes eu tenho que lançar a mão de medicamento para ajudar nessa constipação, tá? Laxativos. E aos pouquinhos eu vou corrigindo essa dieta e conforme esse intestino for melhorando, eu vou reduzindo a medicação laxativa. E lembrar sempre, né, das adolescentes sexualmente ativas, algumas dicas de se manter hidratada, né? Urinar após a relação, evitar espermicidas, banhos de imersão. Então, o prognóstico da infecção urinária, gente, apesar de tudo isso ser comum, pode ter malformação associada, difusão vesical intestinal, ele é bom se a gente diagnosticar e tratar precocemente. Então, por isso a importância do tema, tá? Quais são as crianças de maior risco para a doença renal crônica? Aquelas que têm anomalias congênitas, tá? Ou que, na nossa investigação, já vem com uma cintilografia renal alterada. Sempre lembrar que a nossa investigação ela deve ser individualizada. Eu vou avaliar minha faixa etária, quais são os sinais e sintomas, os fatores de risco que essa criança tem, para estar solicitando os melhores exames para cada paciente. Vou considerar o risco, então, de cada paciente, faixa etária, quadro clínico. O diagnóstico correto, o tratamento e segmento das crianças com infecção podem prevenir a formação de lesão renal e melhorar o prognóstico da doença renal na vida adulta. Muito obrigada. Aqui tem as referências, se vocês quiserem. Dúvidas? Não sei se era esse o intuito, se foi boa, se não foi, mas eu juro que eu me esforcei. Maravilhosa, Maravilhosa. Samanta, obrigada. Muito Ô, boa, muito obrigada, doutora. Samanta, eu tenho uma dúvida. Ai, ai, dúvida da doutora Karine, será que eu vou saber? Não, é assim, você sabe que o pessoal do transplante renal acaba me encaminhando uns pacientes adultos, né? Sei. E eu, esses dias, eu fui fazer um Mitrofanoff numa paciente que ela recebeu um rim transplantado e ela tinha feito uma ampliação de bexiga. Ela teve uma mielite transversa, fez uma bexiga neurogênica. O urologista fez a ampliação, mas ele não fez Mitrofanoff. E como ela já é adulta, ela estava tendo muita dificuldade de sondar. Daí eu fiz Mitrofanoff. E ela tinha ampliação. Daí você falou infecção urinária pós-transplante. Como é que vai deixar? Ela estava internando uma semana, 3 dias em casa, voltava a fazer exame de urina, sempre com bacteriúria assintomática por conta da ampliação. Como vocês manejam isso? Então, o que que os protocolos agora estão dizendo? Assim, bacteriúria assintomática, transplante mais longo prazo, a gente não trata. Transplante recente, ou se foi manipulado recente, até 3 meses, aí se trata, tá? Mas aí você vai estar avaliando junto à função renal. Se está tendo comprometimento de função ou sintoma, aí a gente trata, tá? Mas a gente avalia a creatinina. Mas se for só bacteriúria assintomática, mas assim, depende do serviço, muda um pouquinho o protocolo É, dá também. pena, né? Porque ela nunca vai ficar estéril porque ela tem uma ampliação. Sim, então, mas se ela tá bem, é que a gente na pediatria a gente já tem um pouquinho mais de mão nesse sentido de bexigas ampliadas, né? Pois Os é, adultos não e tem. A gente lembra do Gabriel? Quando meu tinha que fazer Deus. carta para darem antibiótico para ele? Não, sim, e as crianças com malformação têm muita bacteriúria, a gente sabe que a ampliação a gente trata só quando tem clínica, né? Porque a criança que tem uma interposição intestinal no trato urinário, ela está sempre contaminada, não necessariamente com infecção urinária. Então a gente maneja pela clínica, não pela bacteriúria. E muitas dessas crianças também vão no posto, o médico do posto não sabe dessa informação, né? Que
ampliado tem bacteriúria, porque tem interposição de intestino ali, e as crianças vêm multiresistentes, né, Samanta? Multiresistentes, tratando 1000 vezes uma infecção urinária que elas nunca vão ter uma esterilidade. Uma outra coisa que a Samanta falou, né, nos procedimentos urológicos, então a gente também, né, entra com um tratamento em bacteriúria sintomática nas crianças que vão fazer uretrocistografia, urodinâmica, né, porque a gente não pode levar daí essa urina contaminada para trato alto. Mas na maioria dos casos, né, Samanta, a gente não trata, então não tem por que ficar pedindo exame de urina sem sintoma. Quando a gente tem o exame de urina, a gente usa para guiar, que a gente sabe que a criança é colonizada por aquela bactéria. E aí, caso dali 2 meses ela começa a ter sintoma, eu sei mais ou menos, ela tem, por exemplo, Klebsiella. E aí eu vou me guiar o meu tratamento, eu vou coletar novamente, né, o atual, mas para eu me iniciar o meu antibiótico naquele momento, eu posso me guiar pelo anterior. E quando sair o exame atual, eu vejo e ajusto se meu antibiótico está adequado ou não. Isso, né, Karine? Isso. Viu, Sofia? Eu falei que ela era maravilhosa. Valeu. Aprenderam tudo de infecção. Eu tentei Obrigada, complementar, Samanta. mas eu fui Demais. aumentando, mas tentei fazer assim, uma coisa que fosse prática para o dia a dia, né? Para a gente também, né? Importante, que fosse E a importante. gente sempre fica com muita dúvida assim, qual tratamento é empírico? Qual que a gente escolhe? Porque a gente sabe que tem muita resistência bacteriana, né? E logo nas crianças a gente precisa ter um cuidado maior. E a gente sabe que em mulheres a gente usa uma nitrofurantoína, uma fosfomicina, alguns médicos, depende muito de preceptor, prefere uma quinolona. A gente pensa, porque às vezes essas mães procuram unidade básica de saúde, um pronto atendimento. E assim, na sua opinião, qual seria o antibiótico de escolha? Por mais que a gente não pode escolher, a gente não pode esperar a orocultura ficar pronta, né? Acho que esse é o maior medo da gente, né? De manipular um paciente. Sim, que depende muito, mas assim, na maioria das vezes a cefalexina ela geralmente ainda pega bastante, tá? Mesmo o Bactrim tá voltando, a sulfatrimetropin também tá voltando ao uso, tá? Então, assim, é criança de comunidade, não teve nenhum procedimento, não ficou internada, porque aí tudo isso vai estar mudando, porque às vezes, assim, é criança que pegou uma infecção dentro do hospital, uma bactéria hospitalar, aí você já vai para outro espectro. Mas criança de comunidade, a Escherichia coli geralmente é muito sensível ainda, a maioria das vezes. Então, pode ser cefalexina é bem aceita, porque tem no posto de saúde, é fácil para os pais acharem, ou a cefadroxila, porque aí de 12 em 12, a cefalexina é 6 em 6, né? Às vezes dá para dar de 8 em 8, mas são opções. Agora a gente tem cefalosporina de terceira geração via oral, mas aí só tomar cuidado, a gente tenta não queimar etapa. Eu vou começar com a primeira geração. Não respondeu, foi resistente, aí sim eu vou para segunda, terceira geração, tá? Mas sempre Obrigada, não doutora. queimar, justamente para a gente não ter resistência bacteriana. Resistente bacteriana. Sim. Muito obrigada. Não, passei um pouco da hora, eu acho. Acho que não, né? Obrigada, amiga, por participar. Obrigada Obrigada mesmo. Foi a você. maravilhoso. Eu adorei. Que bom. Obrigada.